Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Eu sou o Daniel, pessoal. Tudo bem? Oi, gente, eu sou a Priscila. Bom, o nosso tema de hoje vamos falar sobre o anjo da guarda, esse espírito amigo que nos protege. E eu quero começar com uma história muito curiosa que eu ouvi de uma pessoa depois que eu fiz uma palestra sobre esse tema. E acho que ela pode nos ajudar a pensar bastante. A pessoa me procurou depois da palestra e contou uma história muito interessante. Ela disse que estava em casa, sentada na sala, estava lendo ou fazendo alguma coisa lá, escrevendo. De repente, aparece um espírito para ela. A primeira pergunta que eu fiz era para tentar entender se era um espírito, bom, um espírito atrasado. E aí ela falou que não, era um espírito que ela tinha uma evidência muito boa, via uma luz ao redor dele, era um espírito que transmitia muita paz. E aí eu perguntei, e aí, o que aconteceu? O espírito se apresentou e disse, olha, eu vim conversar com você, eu sou o seu anjo guardião. Aí eu perguntei para a pessoa, o que é que você fez? Ela disse, eu me levantei, saí correndo, fui para o quarto e tranquei a porta. E me deitei na cama. Aí eu fiquei mais curioso ainda. Eu digo, sim, mas esse espírito atravessa a porta. Eu pensei comigo, E aí eu digo, o que aconteceu? Quando eu vi, ele estava do meu lado. Eu deitado na cama, com a luz apagada, e ele do meu lado. Dizendo, minha filha, eu queria conversar com você, eu sou o seu anjo da guarda, é importante que a gente converse. Diga, o que é que você fez, minha amiga? Ah, não, eu coloquei o travesseiro em cima da cabeça. E eu digo, e aí, o que aconteceu? Eu passei a ver melhor, claro, Tô no escuro. Se concentrou mais, viu o espírito melhor ainda. E aí ele estava do meu lado, esperando, querendo conversar comigo. E ele começou a falar. Eu digo, o que é que você fez? Ah, não, eu comecei a gritar, lá, não quero ouvir. E eu perguntei o que foi que o espírito fez. E ela me disse, ele foi embora e até agora não voltou mais. E eu fiquei me perguntando, como é que a gente está tratando nossos anjos da guarda? Esses bons espíritos que têm como missão cuidar de nós. Cada um de nós, cada um de vocês tem um anjo da guarda. Primeiro a gente vai tentar entender o que é esse anjo da guarda. Quem é esse espírito? Depois a gente vai tentar entender um pouco como é que a gente se relaciona com ele. Talvez até você diga, eu não me relaciono com ele. Se relaciona de algum jeito. Seja se distanciando dele, seja se aproximando dele. Claro, a maioria sem consciência. Por que sem consciência? Porque não leu o livro dos espíritos. Se tivesse lido o livro dos espíritos, ia saber como fazer. Hoje a gente vai tratar disso. A primeira questão, para mim aqui lançar os tópicos para a gente conversar, é a seguinte. Kardec indaga, questão 489, Livro dos Espíritos. Existem espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Resposta dos espíritos, sim. O que eles são é o irmão espiritual. É o que chamais de bom espírito ou bom gênio. É um espírito bom. Quando a gente fala anjo da guarda, é uma linguagem simbólica. A gente não está dizendo que é um espírito puro, mas é um espírito sempre elevado, O que Kardec pergunta? O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. É porque a gente tem a visão que é só aquele espírito com aquelas asinhas assim, Isso. Pequenininho, com os cachinhos, A gente pensa que é só assim. Se você acha, Priscila, ou você ouvinte, que o seu anjo da guarda tem asinha e cachinho, sinto muito lhe decepcionar. Seu anjo da guarda não tem asa, pode até ter caixa. Porque a asa é um símbolo, Talvez os artistas que colocaram, eles queriam possivelmente mostrar que por ser um espírito elevado, ele pode se locomover para todos os cantos, ele pode viajar e atravessar o universo. Mas como é que você simboliza isso num desenho, Eles botam uma asa, Botam uma asa no sujeito para ele voar. Mas, apesar de não ter asa, é um espírito superior. Então, é um espírito superior que tem... Qual é a missão do anjo da guarda? O Kardec pergunta e os espíritos já dizem, a missão de um pai para com os filhos.
conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. E aí a gente vê por um lado como é bonito e como dói a gente vê que as pessoas ficam longe dos seus anjos da guarda. Quer dizer, Deus designa um espírito superior para cuidar da gente, né? Ajudar no bom caminho, dar conselho, consolar, dar coragem nas provas da vida. E a nossa amiga, né, que eu contei a história, corre, bota o travesseiro na cabeça e grita que não quer ouvir de jeito nenhum. Quando ela desencarnar, ela vai reclamar para quem que não foi orientada e amparada, né? Agora, nesse caso aí, ele se comunicou já abertamente, diretamente com ela. Se a pessoa tiver evidência, é comum isso acontecer? Se a pessoa tiver mediunidade da vidência, isso é... Olha, é comum e é, na verdade, para ser mais comum. Não é tão comum por quê? Porque as pessoas muitas vezes reagem como essa pessoa. Quer dizer, o problema é que nós, muitas vezes, temos medo do nosso anjo da guarda. A gente não quer. A gente tem medo, a gente foge dele. Seja porque disseram que era perigoso, seja porque... Ou também o outro lado, a gente muitas vezes não sabe como se aproximar. Ou melhor, a gente não sabe como estreitar essa relação. Todos nós temos anjos da guarda. Porque Deus não deserda ninguém. Deus não ia dar anjo da guarda para um e para outro não ia dar. O problema é que, como toda relação de amizade sincera, tem que haver um investimento. Né? Não é, eu quero ser seu amigo. Tudo bem, tu quer ser meu amigo, mas tu passa 10 anos sem mandar nem um e-mail para mim. É mais difícil esse tipo de amizade. Né? O cara não aparece, eu estou sofrendo, ele não me escuta, eu preciso de uma ajuda, eu quero conversar. Ele nunca pode. Então, o que acontece muitas vezes é que nós, os protegidos, nos afastamos dos nossos anjos da guarda ou nós não os procuramos. Né? Nós não buscamos os seus conselhos. Os conselhos não diretamente, os conselhos... Diretamente, tem que buscar diretamente, né? O Espiritismo vem acabar com essa coisa dos intermediários. Kardec ensina a gente a conversar com eles diretamente. O diretamente, é claro, de acordo com a mediunidade de cada um, mas alguma mediunidade a gente tem. E a gente tem que buscar. O problema, Daniel, que eu vejo é o seguinte: muitas vezes a gente acha normal, por exemplo, a gente tem que estudar, e é normal, claro, fazer uma faculdade 4, 5 anos para ter uma profissão. A gente acha normal a gente acordar cedo mesmo com preguiça e trabalhar, passar o dia trabalhando, e é normal. Agora, muitas vezes para as conquistas espirituais a gente quer que seja a base da mágica. A gente quer receber um salário no mês, a gente trabalha o mês todo. Mas, para as questões espirituais, a gente quer que seja num piscar de olhos. A gente quer almoçar, a gente tem que fazer um almoço. Quer dizer, dá trabalho. Falta uma coisa, tem que sair de casa e ir no supermercado. Quer dizer, tudo na nossa vida exige esforço. Tudo. Por que a gente quer que as coisas mais valiosas sejam sem esforço? É isso que a gente tem. Às vezes a gente encontra a pessoa e diz: mas meu anjo da guarda nunca apareceu. E eu pergunto: quantas vezes você tentou? Né? Quantas vezes você o chamou? Durante quanto tempo você orou para que ele aparecesse? Eu orei uma vez, ele não veio. Quer dizer, se você estiver dizendo assim: olha, eu estou desempregado, faz 10 anos que eu estou desempregado. Alguém vai perguntar: mas tu está procurado emprego? Teve uma vez que eu procurei. O que é que vão dizer? Você não quer trabalhar, meu amigo. Né? Você não quer trabalhar. Você em 10 anos tentou uma vez. Às vezes a pessoa também não quer se decepcionar de chamar e ainda ter aquele resultado não correspondido. Mas ele vem. Aí é que Kardec está nos garantindo, e os espíritos superiores da codificação estão nos garantindo. Ele vem. O que nós precisamos é buscar de verdade. Não é tentar uma horinha, eu vou tentar uma vezinha. Não é isso. Se nós buscarmos, e aí a gente vai ver isso. Vamos imaginar o seguinte: um espírito de uma ordem elevada, que tem uma missão dada por Deus para cuidar de nós. Como é que ele não vai querer ficar perto da gente? Não tem sentido. E mais, Kardec vai perguntar o seguinte: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória?
A resposta: o Espírito é obrigado a velar por vós porque ele aceitou a tarefa. Entendeu? E normalmente ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Carlos, eu posso te fazer uma pergunta? Vamos supor, um espírito, se você chamar o seu guia, né, o seu espírito protetor de forma sincera, nem que seja a primeira vez, se ele não aparecer é porque você não chamou de forma sincera, ou você pode até chamar de forma sincera e você ainda não está apto naquele momento a vê-lo ou a entender o que ele quer falar. Pois é, o chamar de forma sincera uma vez não resolve. Você tem que chamar de forma sincera ao longo do tempo. Por quê? Não é porque ele é besta e que não vai ter que pedir 100 vezes senão não aparece. Não é isso. Porque muitas vezes o fato da gente estar pedindo com honestidade é a maneira da gente se preparar emocionalmente para poder estar mais próximo. Quer dizer, é uma conquista. É como aprender a escrever. Você pode tentar sinceramente escrever, não aprender num dia. Ninguém aprende a escrever num dia. Você vai tentando sinceramente ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que você escreve com uma maior facilidade. Tudo na vida é um processo. A gente não pode achar que as conquistas espirituais são diferentes, né? Ou como ensinam os espíritos. Na natureza, nada dá saltos. É a conquista de cada dia, é passo a passo. A gente vai conquistando passo a passo. A pergunta é: nós queremos de verdade? Porque como tudo na nossa vida que a gente quer, a gente exige um esforço. Eu quero comprar uma coisa, eu vou juntar dinheiro, eu vou me sacrificar. Não, comprei o que eu queria, consegui. Eu quero me formar em tal, tenho que me preparar, tem Enem, tem pressão, tem noite sem dormir, tem estresse, até conseguir. Então tudo na vida que a gente quer exige esforço. As conquistas espirituais também exigem esforço. A relação com o anjo da guarda também exige esforço nesse sentido. Porque o fato de eu orar e estar pedindo mostra um interesse sério. E vai criando uma série de energias que vai facilitar o anjo da guarda vir socorrer. Vou dar um exemplo que é bem fácil a gente ver, que a gente encontra nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes o anjo da guarda, o espírito protetor, leva o sujeito para a reunião mediúnica e ele nem está vendo. Às vezes o espírito protetor fica, às vezes, décadas ao lado do indivíduo, ele no plano espiritual nas trevas, o espírito protetor ajudando, mas ele não está vendo, porque ele está tão desequilibrado que ele não tem condição de ver. Aí ele pega, leva para a reunião mediúnica e ali ele começa a ver. Diz: estou vendo. Então o espírito protetor está sempre ao lado. A gente tem que se preparar para vê-lo, para trocar ideias telepáticas com ele, para ele aparecer nos sonhos, para ele mandar mensagem. Quer dizer, o espírito protetor, ele vai ver a melhor forma de aparecer. O que a gente não pode é ter a pretensão de que a gente vai mandar. Não, eu quero que o anjo da guarda apareça agora e desse jeito. Não é assim. Nós somos o aluno, ele é o professor. Ele é que vai ver a melhor forma de aparecer. Pode ser no sonho. Se a pessoa for vidente, ele pode aparecer com a vidência. Ele pode se comunicar através de outro médium. Ele pode nos acompanhar pela intuição. A gente pode ouvir. Ele pode simplesmente transmitir telepaticamente as ideias. Quer dizer, pelo pensamento, isso. Então, tem 1000 formas. Quando fala ao lado, ele passa a nossa vida toda do nosso lado? Ele passa, Kardec também responde isso. Vamos ver aqui, como é que o espírito acompanha? Deixa eu pegar aqui. Primeiro tem a questão, um pouco antes dessa, 492, né, que ele pergunta: esse espírito está ligado desde o nosso nascimento? Sim, normalmente ele está ligado a gente há dezenas de encarnações. Ele fez o planejamento encarnatório com a gente, ele acompanha e depois avalia junto conosco, certo? Então é o mais comum. Kardec levanta essa questão: mas como é que pode? O espírito superior vai estar sempre ali do nosso lado, ele não tem mais o que fazer na vida. Vai ficar de babá. Né? Vai ficar de babá ali, a gente acorda, ele está lá: meu filho, escova o dente, aí o cabelo não penteou direito. Cuidado, não tropece nessa pedra aí não. Isso. Então, na verdade, não. O que é que Kardec vai vai perguntar aos espíritos superiores? Eles vão nos ensinar. Esses espíritos são espíritos evoluídos. Eles podem nos acompanhar estando a milhares de quilômetros de distância. Por quê?
quê? Porque eles têm a sintonia conosco. Se acontece algo grave, eles captam isso e vêm em nosso socorro. Se nós fazemos uma prece, eles captam a prece e podem responder de longe. Além disso, existem vários outros espíritos que trabalham junto com ele. Ele, digamos, é o responsável para cuidar da nossa evolução espiritual. Mas existem o que Kardec chama de espíritos amigos, às vezes são até familiares, que não são muito evoluídos, mas que têm condição de ajudar. Então, esses outros muitas vezes ficam com a gente no dia a dia mesmo, e sob a orientação sempre do anjo da guarda. Uma prece sincera, uma situação de perigo, um problema que a gente esteja passando, ele certamente vai captar nossas energias. A gente, às vezes, com o encarnado isso acontece, né? Com um amigo, com o esposo, com o pai, com a mãe, a pessoa diz, não, fulano não está bem, deixa eu ligar para ela. Quer dizer, captou que o fulano, que tem um vínculo, né, energético, está precisando de ajuda. Isso é porque o anjo da guarda... Não, isso entre encarnados mesmo. Eu estou dizendo, se um encarnado às vezes capta do outro que está precisando, imagine um anjo da guarda que é um espírito evoluído. Então ele não precisa estar do lado, ele vai estar sempre acompanhando a nossa situação. Eu encontrei aqui então leia aí na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, um texto do Santo Agostinho. Ele fala realmente aqui, um trecho aqui do texto. É o seguinte: aos que pensarem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distâncias. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdade que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. E mais na frente, Kardec fala sobre isso, ele compara, meio que é como se fosse a ligação, como se fosse o celular. Sim, de hoje. Faz o telégrafo, ele fala, se hoje a gente consegue se comunicar à distância por celular. E orientar, um pai pode, né, ligar, o filho está no Japão e ele liga e orienta, né, meu filho, como é que tá? Faça assim. Exatamente, então é uma excelente comparação. Agora, eu queria tocar num último ponto, talvez seja o mais importante, né, que é o que a gente começou. Eu encontro muita gente que às vezes tem medo, né? Medo de perguntar coisas para o seu anjo da guarda, medo de pedir orientação, como se fosse assim, não, ele é muito evoluído, ele não vai se preocupar com isso. Bolas, foi Deus que deu a missão para ele, ele aceitou, então ele quer se preocupar com isso, né? Então eu destaquei 2 trechos dessa comunicação maravilhosa de Santo Agostinho, que aliás, lembrei agora, Santo Agostinho foi o anjo protetor, o anjo da guarda de um espírito muito querido para nós. Ninguém sabe? Tcharam, valendo um bombom fluídico. Eurípides? Não, o guia espiritual de Eurípides era quem? São Vicente de Paulo, que também participou bastante da codificação. Mas Santo Agostinho era um guia espiritual de quem? Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes. É o guia espiritual de Bezerra de Menezes, né? Tem aí vários relatos históricos que era o anjo protetor de Bezerra de Menezes, né? O nosso Agostinho, ou Santo Agostinho. Mas, enfim, Santo Agostinho, ele coloca isso de uma maneira muito clara, né? Primeiro, ele fala uma coisa importantíssima. Interpelai, né? Vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. Olha que orientação bonita. Então, nós temos que ter uma intimidade. Essa intimidade tem que partir da nossa vontade, né? Do nosso desejo. Eu quero estar próximo do meu anjo da guarda. Eu oro, eu peço, eu pergunto, eu insisto. E aquela comunicação que no começo pode parecer distante até não existir, eu vou alimentando isso todo dia. Todo dia. O Santo Agostinho ainda orienta de uma maneira mais clara. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Quer dizer, não tenham medo de ficar perguntando. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. Que lindo isso, né?
Agora depende de nós, né? Está dada a orientação, Livro dos Espíritos. Nós temos que nos aproximar de nosso anjo da guarda. Cabe a nós. Eles querem, eles aceitaram a missão. A gente aqui tem que fazer o nosso esforço, como quem diz, eu quero ser teu amigo, me ajuda aqui. E quando a gente tem medo, a gente acaba afastando um pouco. Afasta. Né? As nossas energias afastam. Quando a gente ora e pede, as nossas energias servem como imã para atrair os nossos anjos da guarda. Quando a gente tem medo, a nossa energia repele. É como a gente tem medo de uma pessoa, né? A gente evita. Não, fulano é muito grosseiro, é muito agressivo, eu não vou chegar nem perto. Fulano vai brigar comigo. A gente já distancia. Quando a gente entende que esses espíritos nos amam, independente dos nossos erros, e querem que a gente acerte, a gente começa a atraí-los mais. Na verdade, eu vou dizer, a gente começa a abrir espaço para que eles se aproximem. Eles já decidiram que querem estar perto da gente. Agora, o que é que a gente faz? A gente muitas vezes não se esforça para se melhorar e não ora. Resultado, eles ficam distantes. Então, nossas atitudes fazem também eles se afastarem. Também. Por quê? Eles querem o nosso bem. Se a gente não quer escutar os conselhos dele, eu quero atrair, porque a gente tem que tomar uma decisão na vida, independente de a gente queira ou não. Nós temos que decidir se a gente quer atrair os bons ou os maus espíritos. Gente que decidiu que quer atrair os maus espíritos, é a opção dela. Eu não conheço ninguém. Conhece. Que decisão é essa de atrair os maus espíritos? Eu vou viver alimentando o vício, eu vou viver bebendo, eu vou viver falando mal da vida dos outros, eu vou viver reclamando da vida, eu vou viver revoltado, eu vou viver com preguiça. Se achando melhor que os outros. Eu vou viver também, numa postura arrogante. Quer dizer, isso significa o que do ponto de vista espiritual? Maus espíritos, eu quero que vocês sejam os meus companheiros de dia a dia. Assim como maus hábitos, né? Exatamente. Mas eu não acredito, não é assim. Os espíritos não querem saber disso. É como você pular do prédio e dizer assim, não, mas eu não acredito na lei da gravidade. Vai cair do mesmo jeito, meu filho. Acreditando ou não. Acreditando ou não, ela vai né? passar. Então, muitos optam pela companhia dos maus espíritos. Nesse caso, os bons se afastam, porque os bons espíritos, eles nunca impõem, eles nunca fazem o mal. Então, o anjo da guarda olha e diz, infelizmente, né, se ele quer ter essa experiência dolorosa, ele vai ter, ele vai sofrer, e daqui a 10 ou 50 ou 100 anos, quando ele estiver sofrendo muito, eu vou lá e ajudo, porque agora ele não quer me ouvir. Ou nós podemos dizer, eu quero estar na companhia dos bons espíritos, eu quero que o meu anjo guardião esteja comigo aqui, se possível, todo dia. Todo dia eu vou conversar com ele, eu vou orar. Se eu tiver que tomar uma decisão importante, eu vou passar a semana orando e pedindo. Ajuda, orientação. Já aconteceu comigo de eu passar 3 semanas. Eu fiz uma maratona de pedido. Digo, vai ter que ouvir, não é possível, anjo da guarda, me ajude. Mas como é que tu chamava? Tu falava, meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, me ajude. Eu estou com essa questão, eu quero uma orientação. Me ajude, eu quero entender. Eu quero saber qual o caminho que eu tenho que seguir. Eu orava de manhã, eu orava de noite. Digo, vai ser por insistência, uma hora vem. Aí veio, assim, e na verdade veio uma mensagem longa do meu anjo da guarda e vieram ainda várias outras mensagens dos amigos espirituais, porque era um tópico muito importante para a minha existência, orientando. Então veio através de psicografia? Nesse caso, o meu foi da psicografia. Então você mesmo psicografou? Eu mesmo psicografei. Dos espíritos. Pronto. Mas aconteceu essa semana, por exemplo, eu estava enfim, tinha que tomar uma decisão muito importante e orei muito antes de dormir. E tive um sonho. Quando eu acordei, eu entendi que o símbolo daquele sonho era a resposta que eu queria. Então, interessante. As respostas vêm, a gente tem que insistir um pouco, não é privilégio de ninguém. É como o Kardec coloca, todo mundo tem um anjo da guarda. Basta você querer investir com insistência e pedir. Mas se eu ainda não estou, ainda tenho muitos vícios, mas mesmo assim eu quero um conselho do meu anjo da guarda. Mesmo com os meus vícios atuais, eu insisti, eu consigo? Consegue, inclusive você deve pedir o quê? Ajuda para superar esses vícios. Esse é o ponto. Porque os espíritos, eles não querem que a gente seja perfeito, eles sabem que nós somos espíritos ainda atrasados. O que eles querem é que a gente se esforce. Como o professor que está ensinando a criança a ler. Ela não vai querer que aquela criança vá ler uma obra literária e faça uma crítica literária de Machado de Assis. Mas ele quer que ela faça a caligrafia. Entendeu?
Entendeu? Então, o que o anjo da guarda deseja de nós, que na verdade é o que a lei de Deus deseja de nós, é o esforço sincero. O meu anjo da guarda só vai aparecer quando eu não tiver tais problemas. Mentira, não é assim. O que o anjo da guarda quer é: eu tenho todos esses problemas, mas eu quero me melhorar. Me ajude. É como Santo Agostinho diz, ele vem nos dar força, nos dar coragem. Essa é a função dele. Eu tenho um determinado vício, eu não consigo parar de beber. Mas se eu quero, eu posso ir devorar, o meu anjo da guarda vai estar ao meu lado me ajudando a parar de beber. Seja que problema for que eu tenha. Então, a gente tem que entender que o anjo da guarda é o nosso, se a gente puder falar assim, né, para tentar ser didático, é o nosso treinador espiritual também. Ele vai, vamos assim, né, vamos traçar uma meta mais curta, veja lá, porque ele conhece a nossa história espiritual. Ele sabe nos orientar por que caminhos a gente deve seguir para superar os nossos vícios. É o grande parceiro nosso, né? É o amigo. É o grande amigo, e muitas vezes não é só de décadas, é de milênios também, né? Que eles vêm com a gente, ficam acompanhando. Então, assim, é um amigo Maria, demais. Que nos conhece, que nos já tirou muitas vezes de regiões inferiores de sofrimento, que já viu a gente errando feio e depois se afastou porque não podia, mas depois, quando a gente quebrou a cara, ele foi lá, estendeu a mão amiga e disse: vamos de novo, agora você consegue. Então, é uma amizade que ultrapassa qualquer referência terrena, né? São espíritos, como você falou, que estão milênios ao nosso lado e que estão ali porque nos amam, né? Então ele quer a nossa felicidade. Então, é muito triste a gente encontrar pessoas que não buscam essa amizade, né? que querem viver inconscientes disso. Eu digo, claro, tem pessoas que não entendem, mas nós que temos alguma noção do espiritismo sabemos já disso. Por que não cultivar essa amizade? E aí muitas vezes nós podemos falir porque não cultivamos essa amizade, mas a gente não quis. Eu penso que todos nós devemos cultivar essa amizade todos os dias, se possível, orar, pedir ajuda, pedir orientação, pedir força, pedir coragem, porque é daí onde a gente vai ter força. Então, são espíritos que nos amam, que têm um carinho profundo e que conhecem os nossos defeitos mais do que a gente. Mais do que a gente. Conhece as nossas virtudes mais do que a gente, conhece as nossas fraquezas mais do que a gente. Conhece também nossas vidas passadas, né? Conhece. Sabe onde é que a gente errou, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Então, inclusive, é até bom a gente também depois falar sobre as vidas passadas, que é bom a gente entender também nossas vidas passadas em outro... Com certeza. Eles conhecem, é bom a gente conhecer também, né? E eles também podem nos ajudar a conhecer. A gente pode pedir, gente, não custa nada. Orar e vamos pedir, se for possível a gente vê. Meu anjo da guarda, eu queria tanto entender isso, eu posso ver alguma coisa do meu passado? E é bom porque você acaba tentando não errar nos mesmos erros que você errou nessa vida, isso. Porque muitos deles vão se repetindo, é tipo um teste, né, para ver se você aprende, provas, né? Isso. Quais são as nossas provas principais, né? Isso. A gente pode pedir, né? Vai dormir, pede para o anjo da guarda. Anjo da guarda. Eu queria tanto ver uma encarnação minha passada, me ajude a ver. Pede só uma vez, né? Pede, se prepara, ora, vai dormir em paz. E faz a coisa decente, né? Faz a coisa séria. A gente sabe quando está fazendo a coisa só por bagunça, né? Por faz de conta, e quando a gente está fazendo com seriedade. Faça com seriedade, que na medida de todo o possível, o seu anjo da guarda vai mostrar sim. Um trechinho que for, pede pouco, né? Depois vai pedindo mais. Diz, eu queria ver só um trecho, só uma fotografia. Depois dá para ver o filme, né? O trailer e tal. E depois pede para ver a foto, depois pede para ver o trailer da encarnação, depois pede para ver o filme completo. Quer dizer, vai. Depois pede o óculos, o trailer. Exatamente. Outra coisa que a gente pode pedir, assim, também é para ver o planejamento reencarnatório, né? Outra coisa excelente. E eles estavam lá com a gente, provavelmente. Com certeza eles planejaram junto conosco. Que é o que a gente planejou para realizar na vida atual que a gente está. A nossa missão. Exatamente. Interessante. Meu anjo, o que é que eu vim fazer? Me ajude a ver, me mostre. Eu preciso ver, eu quero. Tudo isso está aqui
Aqui, Santo Agostinho, não fique com vergonha, não ache que está enchendo o saco. Peça, porque às vezes o fato de você estar pedindo, você está se preparando emocionalmente. Ah, mas eu pedi uma vez, continue pedindo, está aqui a orientação de Santo Agostinho. E aí, você vai se preparando, né? Vai orando, vai tentando ter uma vida mais equilibrada, vai estudando. Na hora certa, eu não tenho a menor dúvida que ele vai chegar e vai lhe mostrar. Agora eu tive mais uma dúvida. Quando é que a gente pode, como que a gente pode diferenciar um espírito como sendo o nosso guia espiritual ou um que esteja se passando, algum espírito que queira nos enganar? A gente consegue diferenciar para a gente saber, não, esse aqui não é o meu guia, ele está só disfarçado de meu guia. Pronto, vamos sim. Primeiro, né, quando a gente consegue ter, vamos pegar duas fases. Depois que a gente consegue ter intimidade e proximidade, a gente diferencia como diferencia um amigo. Você tem um amigo que você convive muito. Aí alguém manda um e-mail dizendo que é ele. Você vai dizer assim, não, essa linguagem não é dele, né? Essa ideia não é dele, essa opinião não é dele, então isso aqui é um e-mail falso. Então, é conhecer profundamente. Até conhecer. Né? Que é o desafio. Primeiro, o anjo da guarda sempre vai dar conselhos bons, baseados no Evangelho. Um anjo da guarda nunca vai mandar você ter uma atitude que vai ferir alguém, que vai maltratar, que vai ser desonesto. Então, um primeiro critério. O anjo da guarda sempre vai dar ideias inteligentes e dentro do Evangelho. Então, você já começa a avaliar por aí. Esse conselho realmente é bom? 2, vamos fazer como ensina Kardec. Um bom espírito pode dar a mesma orientação das mais diversas maneiras. Por exemplo, isso aqui é uma orientação importante para a sua vida. Pode vir através de sonho, mas também pode vir através de um médium amigo, que vai confirmar. Uma outra forma é você pegar sempre o conselho do seu anjo da guarda e comparar com a codificação. Ele está me explicando isso, mas isso está certo? Então, nós vamos descobrindo pouco a pouco. A primeira grande regra é: nunca o anjo da guarda vai dar um conselho que seja contrário à lei de Deus, ao Evangelho e à codificação. Nunca. 2, você também pode pedir para o seu próprio anjo da guarda, porque o seu anjo da guarda com certeza conhece bem a codificação, ele vai entender isso. Você pode pedir com que ele lhe dê aquela resposta de meios diversos, se for uma coisa muito importante, né? Então, ele vai poder arranjar um médium para mandar uma mensagem, ele vai poder inspirar um amigo seu para dizer a mesma coisa que ele disse em sonho. Então, um bom conselho e dado por fontes diferentes, porque um espírito mau não vai estar lhe orientando a fazer o bem. Toda vez que for um conselho que esteja fora do Evangelho, não acredite, duvide. A codificação, que quando você fala, é importante falar para quem não sabe, que são os livros de Kardec, no caso. Na verdade, são dos espíritos. Isso, organizados por Kardec. Organizados por Kardec, não é isso? E mais uma dúvida. Vamos supor que eu tenho várias comunicações com o meu anjo da guarda, todas legais, tudo dentro da codificação, dentro do que Jesus ensinou. Umas 15, por exemplo. Aí vem a 16ª bem diferente. Significa que tudo que eu tive até agora ele estava mentindo, ou que é um espiritual, assim, à parte, que veio fazer brincadeira só naquela vez? Pois é, na hora que você começa a ter várias comunicações através de diversas pessoas, você começa a entender melhor. Não, a orientação principal é essa. Se vier uma orientação descabida, aí sim, você suspeita. Não, isso aqui é um espírito mentiroso. Meu anjo da guarda sempre me orientou disso. A segurança são as várias fontes. Por isso que o trabalho mediúnico também é rico nesse sentido. Porque ele vai me orientar por sonho, mas, por exemplo, falar de algumas experiências. Muitas vezes os espíritos vinham e falavam várias coisas para mim e tal. Eu ia para uma reunião mediúnica que ninguém sabia disso. Aí uma pessoa chegava e dizia: eu estou vendo um espírito do teu lado falando assim, 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 mas eu não entendi. A pessoa que viu não entendeu, mas eu entendi, porque aquele estava relacionado com a orientação que eu já tinha recebido. Então é muito comum os espíritos fazerem isso. Eles dão uma informação importante através de pessoas diferentes, porque aí você diz: não é minha imaginação. Então, nós precisamos avaliar a lógica, se está dentro da codificação, se faz sentido para a sua vida aquilo ali, né?
E sempre confirmar quando uma coisa é muito importante com outras pessoas. Então, é um conjunto de coisas, para informações bem mais importantes. Agora, no dia a dia, basta a gente se perguntar, isso está dentro ou não do Evangelho? Essa intuição, né? No começo a gente pode ficar um pouco perdido. Aos poucos a gente começa a distinguir muito claramente o que é uma intuição de um bom espírito, o que não é, o que é uma orientação do anjo da guarda, o que não é. Como é que a gente começa para não complicar? Orando e pedindo que o nosso anjo da guarda venha esclarecer as coisas através dos nossos sonhos. A gente acorda, faz uma prece e avalia. Uma outra maneira também, que é muito utilizada para que a gente possa pegar a orientação do anjo da guarda, é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pode, no momento, por exemplo, do Evangelho do Lar, ou no momento que normalmente a gente ora, faz uma prece, pede uma orientação para o anjo da guarda e abre ali, né, na mensagem. E aí aquela mensagem muitas vezes confirma um sonho que a gente teve. É interessante porque você fala muito em sonho, né? Mas para quem não sabe ainda, porque quando a gente dorme, né, nosso espírito ele passeia. A gente sai do corpo e vai viver no mundo espiritual. E pode inclusive encontrar com guia espiritual e conversar. Né? Pode e deve. Né? Pode e deve. Aí quando a gente volta, a gente lembra. Alguns lembram mais, outros menos, mas até para lembrar a gente pode pedir para o anjo da guarda para ele começar a ajudar a gente a lembrar. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que não é meu, mas enfim, só para a gente entender. Digamos, eu sonhei com o meu anjo da guarda e ele fala muito que eu tenho que perdoar determinada pessoa. Porque ele está vendo que aquilo está deixando muita mágoa e tal, e que eu não preciso ser amigo, mas eu tenho que perdoar. Porque eu estou alimentando muito ódio com determinada pessoa. Aí eu acordo de manhã, lembro disso, penso, faço uma prece, peço mais orientação e abro o Evangelho. Aí está lá o Evangelho, perdoai os vossos inimigos. Abrir de forma aleatória. Aleatória. Quer dizer, é uma confirmação. Quer dizer, o nosso anjo da guarda também pode estar ali naquele momento, intuindo para que a gente abra uma determinada página. Então, tudo isso são meios da gente conseguir confirmar as coisas. Eu pedi uma orientação, eu sonhei, eu vi, eu acordei, abri o Evangelho e caiu no mesmo tema. Já são duas fontes, é o meu sonho e uma mensagem do Evangelho. É uma mensagem boa, é uma mensagem racional. Eu sonhei que era um Evangelho. Então, a partir desse exemplo simples, eu posso dizer assim, não, realmente eu tenho que fazer esse esforço, né? Quer dizer, eu tenho um conjunto de coisas apontando que eu preciso trabalhar isso. Ou, eu tenho um sonho, meu anjo da guarda me alertando que eu não posso tomar a minha decisão profissional pensando apenas no dinheiro. Que aí talvez que minha programação vai pedir que eu faça outras coisas, que o dinheiro não pode ser uma prioridade para mim. Aí eu acordo e disse, eu estava querendo fazer tal faculdade só por causa do dinheiro, né? Mas eu acho que depois desse sonho eu vou pensar numa outra que também tem a ver comigo. Com o que você gosta. Com o que eu gosto, com a minha missão, não só pelo dinheiro. Aí eu fico, mas será que isso é coisa da minha cabeça ou será que é a orientação do meu anjo da guarda? Eu faço uma prece sincera, abro o Evangelho. Aí está lá, não acumulei riquezas na terra, onde as traças o consomem e os ladrões roubam, acumulai antes tesouros no céu. Puxa, está batendo com o meu sonho, então é uma orientação séria. Então, é simples, né? Quer dizer, é um sonho a gente abrir o Evangelho e ler. Então, não exige nada muito complicado. Por isso que é importante abrir ao acaso. Eu acho. Assim, né? Na verdade, não é nem tanto ao acaso. Né? Dar oportunidade para os amigos espirituais nos inspirarem e abrir. A verdade é essa. Ah, mas eu gosto de fazer o Evangelho na sequência. É outra coisa. Aí você está fazendo um estudo que também é muito importante. Mas na hora da orientação, abra ao acaso. E às vezes a gente abre o Evangelho ao acaso, abre um outro livro ao acaso, teve um sonho e todos dão a mesma mensagem. Então, são maneiras que a gente tem, né, de ir confirmando a orientação. Porque não é complicado. O principal é a gente querer, desejar e pedir. Não vai dar problema nenhum. Eu peço para lembrar a encarnação e lembro. Se não lembrar, não tem problema. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que entender é que isso não é perigoso. O grande perigo, e é o que está acontecendo, já para a gente encerrar, é o seguinte: os jovens estão tomando decisões na vida sem uma orientação superior. Aí escolhe a profissão pelo dinheiro.
escolhe o lazer pelo prazer, mesmo não sendo saudável. E aí começa a ter uma vida totalmente desarmonizada. Esse é o grande perigo. E lá na frente sofre as consequências. Sofre, vai vir a depressão, vai vir um desespero, vai vir um vazio existencial, vai vir uma solidão profunda. Não há perigo você conversar com o seu anjo da guarda. O perigo que acontece é hoje. É você não conversar e você se distanciar da sua existência. Aí desencarna, aí vai ver o planejamento. Prometeu 10 coisas maravilhosas, não fez nenhuma. Aí vai querer se desculpar e dizer, não, mas meu anjo da guarda não disse. Ele vai dizer, não disse porque você não quis. Você não quis me ouvir. Situação triste. Então, a nossa busca tem que ser de uma proximidade profunda com o nosso anjo da guarda. Isso é o normal. Isso é o que Deus deseja. Isso é o que Deus quer. Então, por isso, sugerimos a leitura, pelo menos, da questão 495 do Livro dos Espíritos, pelo menos essa. E ali vocês vão ver tudo isso ensinado de uma maneira magistral pelo nosso querido Santo Agostinho e São Luís, a resposta que os dois participaram. São Luís era o anjo da guarda, digamos assim, da Sociedade Parisiense, né? Era o diretor espiritual do centro espírita que Kardec dirigia. E Santo Agostinho, né? Depois foi o mentor espiritual do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Certo? Então, nós deixamos essa mensagem e essa sugestão para vocês. Eu acho interessante falar, porque assim, a gente fala e tal do guia, e eu já conheci o meu guia, que é uma mulher, e que eu gostei muito de ter conhecido ela. Ela já me deu conselhos assim maravilhosos, e eu vi com ela, na hora que ela estava me dando um passe, ela estava incorporada e ela estava me dando um passe, e eu comecei a ver como se fossem imagens de um filme, mas eu estava de olho fechado e eu sabia que era eu. De minhas vidas passadas, onde inclusive ela foi minha mãe, e eu tenho um amor por ela assim que eu não consigo explicar. É como se realmente ela tivesse sido minha mãe assim. E antes dela se identificar como meu guia, eu já senti isso só em ela falar minha filha. Quer dizer, ela estava incorporada no médium lhe aplicando passe, né? E você... passe. Ela falou, calma, minha filha. Mas outros espíritos falam isso, né? Mas com ela especificamente eu me senti como fosse uma filha mesmo, né? Depois foi que a gente foi conversando mais, e eu tive a oportunidade de ver com meus olhos, assim, não sendo os olhos mesmo, né? Tipo os olhos da alma, os olhos fechados, mas vendo mesmo assim. Então, assim, é tudo de bom. Eu indico demais. É muito bom saber que tem alguém que ama muito a gente assim. Bem, então eu aproveito essa experiência da Priscila também para pedir que vocês nos enviem as suas experiências que vocês tenham com seus anjos da guarda, uma mensagem, um sonho. Inclusive, se você recebeu alguma mensagem ou alguma coisa e quer que a gente ajude a avaliar, né? É realmente um espírito bom que está escrevendo isso, não é? Porque assim é que Kardec ensina, quer dizer, a gente vai avaliando as mensagens em conjunto, vai recebendo os ensinos dos espíritos em conjunto, e a gente vai podendo fazer a triagem, né, do que é a verdade e do que não é, e vai aprendendo. Bem, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do programa, tenham refletido, e desejo a todos vocês que se aproximem dos seus anjos da guarda. Bom, pessoal, até a próxima. Tchau, né? Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Muita paz e muito amor e muita aproximação dos seus anjos. Vamos agora para a nossa segunda parte, né, que é ouvir os nossos amigos espirituais. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perguntai-lhes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tens um dos ensinos de Jesus que mais vos devem repercutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre
o justo por excelência responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás tua ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse ensinamento de ti mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Jesus amado, bons Espíritos, agradecemos pelas vossas instruções que virão a seguir e lhes rogamos sempre a ajuda nas horas difíceis e nas horas felizes também. A gente também quer comemorar com vocês. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Com muita alegria, meus filhos, que venho falar desta missão tão bela e sublime que Deus concede aos espíritos que já não mais estão presos às inferioridades da terra, de cuidar daqueles que eles amam. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida. Auxiliar ao ser, ainda embrutecido pela animalidade, a atingir a luz espiritual que carrega dentro de si, mas que está envolta de tantas trevas interiores. É a Deus que concede a missão a esses espíritos com a demonstração do seu amor. Imaginem que cada um de vocês estão protegidos por seres poderosos que conhecem as vastidões imensas do universo, mas que optaram por estar ao vosso lado nas maiores dores. Mas não apenas imaginem, sintam, porque isso não é uma teoria religiosa, é uma realidade que se constata em toda a história da humanidade. Esses espíritos muitas vezes vos acompanharam das tribos mais grosseiras aos salões mais sofisticados, com apenas um intuito: vos fazer crescer e progredir em sabedoria e em amor. É a esta missão que muitos cumprem e que apenas após muitos e muitos séculos de doação intensa colhem os resultados. Mas como são doces os resultados que colhem quando seus protegidos, cansados da arrogância e do preconceito, decidem seguir a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, a mensagem do perdão. O perdão
talvez seja o maior exercício que fazem esses espíritos em relação aos seus protegidos. Quantas vezes, décadas e décadas de trabalho, quantas vezes séculos de intensos labores são desperdiçados pelo ser que está no mundo, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência. Quantas vezes esses amigos que retiraram literalmente da lama seus protegidos no passado, cuidaram-lhe das feridas, consolaram-lhe incontáveis vezes, conseguem que estes reencarnem no mundo para servir, para aprender, para cristificar-se. Precisam amargurar as cenas de vê-los mais uma vez envoltos no orgulho e na arrogância, mandando e humilhando os mais fracos. E quando se aproximam com as suas boas ideias, são repelidos, porque muitas vezes o coração de seus protegidos estão profundamente iludidos, esquecem a fraternidade e alimentam o ódio que acumula riqueza e que destrói a paz do coração. Muitas vezes tivemos que consolar amigos, anjos guardiões, que assim viam seus protegidos, planos de ventura espiritual adiado por séculos. Mas o perdão caracteriza o coração deles. Eles se entristecem, mas entendem. Eles perdoam, eles amparam, eles protegem. São a esses espíritos que vos amam acima de todas as riquezas que deveis voltar a vossa atenção, que deveis voltar o vosso carinho, que deveis vincular os vossos corações. Porque se muitas vezes vos achais sozinhos, é porque não estáis ainda com a sintonia que deveria estar com esses protetores. Que se entenda a mensagem espírita apenas com o vínculo profundo entre encarnados e desencarnados, e em particular entre os encarnados e seus anjos guardiões, é que a reforma moral será possível. São esses amigos que conhecem o vosso passado de erros e vos amam. São esses amigos que conhecem as vossas virtudes e acreditam em vocês. São esses amigos, enfim, que possuem a permissão de Deus para desvelar aos vossos olhos os vossos compromissos espirituais, porque quase sempre participarão deles em detalhe, para que essa existência seja vitoriosa. Estais no mundo, jovens amigos, com uma missão nobre de trabalhar pelo Consolador. Para isso, é indispensável que estejais em sintonia superior com os vossos anjos guardiões. E eles e nós, toda a equipe que trabalha no movimento espírita desencarnado, poderemos somar os nossos esforços, ampliar as nossas vibrações de amor, para acabar com a solidão em vossos corações e para vos tornar verdadeiros guerreiros do Evangelho, dispostos a enfrentar todas as dores íntimas e dar o que o Cristo deseja de cada um de vós:
o vosso suor e os vossos sentimentos elevados como matéria-prima da construção da nova sociedade, da civilização do Espírito. É a vós que dirigimos o nosso apelo. Amai aos vossos anjos guardiões e segui os seus conselhos, porque se assim o fizerdes, amados jovens, nós vos asseguramos, encontrarei Jesus no final da caminhada, porque na terra esse é o objetivo supremo dos anjos guardiões. Fazei com que os seus protegidos encontrem o Cristo que existe em seus corações e também ao mestre espiritual desse mundo, Jesus de Nazaré. Me despeço na certeza que estaremos juntos e que também poderemos responder às vossas questões sobre esse assunto que nos é tão caro. Jesus vos abençoe e ampare, e que em vossos corações, a partir do dia de hoje, se acenda uma luz de sintonia com os vossos anjos, para que, somando todas essas luzes, iluminemos a terra. Paz a todos.